Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a linguagem do desenho e da pintura e suas materialidades. Primeiramente, o desenho e a pintura foram fundamentais para o desenvolvimento da comunicação da nossa espécie em uma linguagem não verbal, sem palavras. Por que não verbal? Lembrando vocês que quando a gente fala da época rupestre, é antes da invenção da escrita. Quando tem a invenção da escrita, começa a Idade Antiga. Então, sem invenção da escrita, obviamente, as pessoas não falavam. E elas não escreviam. Então, nesse momento, como é que era feita a linguagem? Era uma linguagem não verbal, ou seja, ela não era escrita. A linguagem não verbal, na época rupestre, era feita através do próprio corpo. Só que, de repente, uma pessoa pegou um pedaço de madeira que estava queimado na ponta, passou na parede e pensou assim, puxa, eu produzo um traço, produzo um desenho. O que eu vou fazer? No lugar de eu falar para a pessoa que a gente precisa caçar um animal, que eu mostro, ó, nós temos que caçar um animal, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um animal. Daí a pessoa desenha um animal. Então, no lugar dele fazer o símbolo do animal todo momento, sempre repetir o símbolo várias vezes, ou a pessoa da época rupestre, ele desenhou na parede que era uma explicação 24 horas por dia. Então, a pessoa só precisava apontar para o desenho e estava ali estabelecida uma comunicação. Aí começa a comunicação não verbal. Logo em seguida, o desenho, que já é a manifestação já vinda lá da época rupestre, ele é qualquer representação gráfica numa superfície bidimensional. Bidimensional significa que é uma superfície que tem altura e largura, podendo ser usado como base da pintura, e isso damos o nome do esboço. Ou seja, quando você pega uma tela de pintura, você não vai pintar diretamente da tela, você vai pegar essa tela, você vai fazer um desenho que é uma pré-pintura, desenho com lápis, e em cima da diretriz desse desenho que você vai começar a fazer, pintar o fundo, daí você vai começar a pintar as figuras, indo até o primeiro plano. Então, o esboço é exatamente o treino antes de fazer a pintura. Você vai ver se vai dar certo a temática naquela tela. Deu certo através do esboço, daí você começa a pintar, que é o definitivo. E nós temos, para realizar os desenhos, nós temos o lápis graduado, que eu vou falar na próxima tela para vocês. Nós temos o carvão, nós temos o crayon, que é exatamente o giz de cera. Nós temos lápis de cor, pastel que são aquelas barrinhas coloridas. E nós temos o uso de superfícies. Lembrando vocês que dentro das artes visuais nós temos 6 elementos formativos, que é o ponto, a linha, a forma, a cor, a superfície e a textura. Então, a superfície é um dos elementos formais. E esse elemento formal ele é necessário porque sobre a superfície que você faz a obra de arte, no caso o desenho bidimensional. Então a superfície pode ser papel, pode ser tecido, tela, parede e assim consequentemente. E dentro da questão de lápis que eu falei para vocês, os lápis graduados, nós temos uma diferenciação. O lápis graduado é um grafite com diferentes durezas, utilizando a nomenclatura HB com número isolado. Os lápis H são grafites mais duros e os lápis B são grafites mais moles. Portanto, quanto maior ou menor o número é a característica do grafite. Ou seja, nós temos aqui uma tabela, 8B é o lápis mais mole e o 10H é o lápis mais duro. Ou seja, o lápis HB é o lápis escolar que vocês escrevem normalmente. Quando você vai fazer um esboço em uma tela, você vai utilizar um lápis bastante duro, porque você quer que seja uma coisa bem fraquinha que não marque. Mas quando você vai fazer um desenho que é uma arte final, um desenho final, você vai utilizar um lápis já da série B, que é bem mole e bem forte. O que acontece? Na composição do grafite é utilizado argila. Então, mais grafite, mais mole, mais argila, mais duro. Então, é essa combinação que vai fazer essa diferença dentro da questão do lápis. E nós temos, então, a pintura, ela se torna um registro até a criação da fotografia no século XIX. Lembrando que a fotografia foi criada em 1826. Até então, toda a história humana foi representada através de um artista pintando. Então, nós tivemos, portanto, 6.000 anos de história registrada através da pintura de história humana. Então, a pintura foi essencial para utilizar para nós o conhecimento da nossa história humana até os dias de hoje. Então, dentro disso, nós temos alguns elementos da pintura. Nós temos a pintura têmpera. A pintura têmpera é a mais antiga das tintas, feita com ovo e pigmento natural. Ou seja, você pegava um pigmento natural, pode ser pedra, qualquer coisa, moía, misturava com clara de ovo, o ovo inteiro, você tinha uma tinta. Essa tinta era pintado. Por exemplo, a Capela Sistina de Michelangelo, feito lá na Itália, todo o teto da Capela Sistina é feito em têmpera. E depois que ele pintava, que era uma pintura fosca, eu pegava a laca, que é aquele verniz natural pintado por cima para proteger. Outra coisa, tinta acrílica. A tinta acrílica já é uma tinta que ela imita muito a tinta a óleo. Ela é uma invenção muito moderna. E ela foi para substituir o óleo porque ela é a base de água, então ela tem mais fácil manuseio. Nós temos a tinta aquarela. A tinta aquarela é uma tinta hiper rápida, você tem que ter muita habilidade para trabalhar com ela. Ela não tem a cor branca dentro da tinta porque o próprio fundo branco se torna
a luz dentro da tinta aquarela. Nós temos também o nanquim. O nanquim, semelhante à aquarela, o mesmo tipo de tratamento, só que o nanquim puro é feito por letra. Como vem da China, a letra também é considerada obra de arte e ela, aguada, é feito quadros. E nós temos a tinta a óleo, que é a grande contribuição que nós temos muito antigo e Jan van Eyck, já lá no período do Renascimento, ele trouxe de volta o uso dela. A tinta a óleo permite com que eu possa fazer um tempo de secagem muito lento, então eu posso trabalhar bastante tempo sobre essa tinta. Ela é à base de óleo de linhaça e ela pode fazer com camadas, ou seja, secou, pode fazer uma camada em cima e impasto. O impasto significa aquela pintura com textura. Eu posso utilizar e dar uma aparência muito real. Certo? Nesse vídeo nós falamos sobre a linguagem do desenho e da pintura e suas materialidades. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.